O que tá acontecendo com o Uncle Bob, cara? Eu tô gostando muito. Eu tô gostando muito desses rant que o Uncle Bob tá fazendo de roupão, tá ligado? Não sei se vocês viram. Ele grava de manhã de roupão, né, no seu sofá. Alguns takes bem curiosos aqui sobre alguns assuntos, tá? Então, vibe coding, design patterns, bad code e code reviews. Tem outros, mas esse aqui eu acho que é os assuntos mais interessantes, digamos assim, né? Então, vamos dar uma olhada na opinião do Uncle Bob Martin sobre vibe coding. Vamos ver o que ele tem a dizer pra nós aqui. De roupão. A SMR com o Uncle Bob. Vibe coding. Bunch of programmers sitting around typing prompts into an AI large language model, trying to generate applications from the code that comes out of the large language model. Now, look, do you know what a large language model is? Do you know how these AIs work? They Mathematic are functions. É. mathematical functions. You provide an input and it gives you an output derived from mathematical manipulations. What is the input? It's a string of tokens. What is the output? It is the next most likely token, which it. Cara, olha só, eu não sei, aqui tá. Se daqui a uns 20, 30 anos, tu não estiver de roupão fazendo rant ainda sobre a IA e como as pessoas não entendem elas, cara, eu vou ficar muito decepcionado. Por favor, Akita, tu precisa gravar pra nós de roupão teus rants do YouTube e postar lá no Twitter. Then adds to the end of the input string and then uses that as the new input string to generate the next most likely token. Eu digo isso porque muita gente acha que a IA é uma caixa preta, né? É o Machine God que faz tudo por nós, né? E não é, né, cara? E não é. That is what a large language model does. Now, how does it generate the next most likely token? Matrix multiplications. Multiplications with really, really big matrices. Aí que entra And a minha where does it get NVIDIAzinha. these big matrices? It generates them through the training process. It literally reads the entire internet and every bit of code on GitHub. Good, bad, indifferent, doesn't matter. Eu vi um cara, ele falou aqui que a IA é treinada com código do GitHub, né? E eu lembrei desse cara que o cara era resistência, cara. O cara foi resistência, ó. 2 anos atrás, o cara postou lá no Reddit. What is a good alternative to GitHub that will not use my code to train AI? O cara buscando alternativas pro GitHub, né? E até assim, eu queria nada a ver com o Uncle Bob aqui, mas só comentar com vocês, cara, eu tô sentindo que existe uma oportunidade gigantesca pra alguma coisa roubar o lugar do GitHub. Ah, Lucas, mas já tem. Já tem Git, já tem o GitLab, já tem, sei lá, cara, tem várias opções, até algumas que vocês. O pendrive. Tem várias opções de GitHub, né? O Bitbucket da vida, da Atlassian e outras open source. Mas, cara, uma das coisas que eu tô falando é, tipo assim, hoje o GitHub é o go-to de todo mundo, né? Onde a galera vai. Tipo, vou hospedar meu portfólio no GitHub. Eu acho que nesse mesmo sentido tem uma brecha enorme para nascer um novo GitHub e virar mainstream. Justamente porque eu acredito que a galera vai começar a fugir disso aqui, mas vai querer também ter as funcionalidades de um GitHub. Que esses open source, a maioria tem, mas é difícil tu ter performance. No final é tudo machine, é tudo computers, né? Tudo é máquina. Então, eu tô querendo dizer que existe um espaço gigante para surgir aí uma nova empresa de nuvem tendo um GitHub-like experience para roubar esse espaço, tá? E esse cara foi resistência. It reads everything and then it manuginates it and it crunches it and it runs it around through mathematical functions to populate these matrices that it then multiplies together to calculate the next most likely token. Yes, that's right. The code that you are producing when you are vibe coding is simply a string of the next most likely tokens.
Mas que é algo mais previsível, né, meu, do que token de código. É só tu ver tudo que tu gera de código, cara, ao longo de anos. É muito boilerplate, cara. Tem muitas vezes que tu já sabe exatamente o que tu vai precisar escrever depois, tá ligado? Tipo, tu escreve aqui um when case, o que tu vai vir depois vai ser os teus cases, né, os teus casos, obviamente, um switch lá. E desses casos, tu sempre vai ter, basicamente, o mesmo retorno. É muito previsível, tá ligado? Eu acho que gerar código é mais fácil do que gerar texto de um artigo, cara. Eu acho que a IA ela consegue acertar muito mais a geração do código do que a geração, digamos, de um livro. Porque tem bem menos ambiguidade, entendeu? Então é muito mais fácil tu ter exatamente o que tu precisa. Now, that's exactly what I'm doing right now. My brain is calculating the next most likely word to come out of my mouth. Tem muita gente que falava disso, né? Tipo, qual que é a diferença da IA e de um cérebro humano? Porque no teu cérebro, enquanto tu começa a falar, tu vai tentando pegar a próxima palavra que tu vai falar e tudo mais, né? Eu acho que até tem uma coisa que o Mike Scott falava lá no The Office. Ele dizia basicamente assim, cara, às vezes eu começo a falar e eu nem sei aonde que eu vou parar. Só vai no autocomplete. E eu acho que não, cara. Eu acho que tem uma grande diferença entre o que a IA faz e o que a gente faz. Eu só não sei qual que é. Se tu souber, comenta aí. Mas eu sinto que tem uma grande diferença. But it does not do that by using matrix multiplications. My brain is not doing that as a mathematical function. O nosso cérebro, cara, é louco porque, tipo assim, a forma que tu pensa... O que eu quero dizer pra vocês, imagina um processo criativo. Cada pessoa tem um processo criativo, certo? Tu tem que entrar numa vibe. Tu tem que, tipo assim, o meu processo criativo é tomar um banho, pegar uma xícara de café e fazer todo o setup. E de uma forma ou outra isso acaba mudando talvez a química do teu cérebro naquele momento, a forma que tu relaxa. E isso te dá novas ideias e só a IA não consegue Have fazer. you ever thought about what your brain is? Do you know the structure of the human brain? There are 1 trillion neurons in your brain, and each one of those neurons is an information processor. My dog has not quite that Eu não esperava isso. many neurons in her brain, and she's upset with my ranting at the moment. But your brain has 1 trillion neurons, and those neurons are each an information processor that's wildly complicated, far more complicated than a transistor. Muito mais. And it's Pô, quem já tomou alucinógeno, essas coisas, né, cara? interconnected with tens Sabe of que é muito thousands of complexo. other neurons. They're not interconnected by a 64-bit bus. No, no. Tens of thousands of interconnections running and running and running. Not necessarily the way a large language model works. Now, a little bit more sophisticated than that. E mais eficiente. Meu, é um absurdo. Eu falo pra vocês, hidrate-se. Hidrate-se. É um absurdo o que a gente consegue fazer com a máquina que a gente tem, cara. Não tem comparação. Uma cesta básica pro ser humano sempre vai ser mais barato do que pagar uma IA AGI, tá ligado? Não me vem, meu. Não me vem dizer que a gente vai ser mais eficiente do que... Olha o pelo da Chloe aqui falando em dog. Que a gente não vai ser mais eficiente do que Silicon. Carbon rules. Large language models do not think. They simply calculate. Now, there's nothing wrong with using a large language model. No. They are tools. They are power tools. They are extremely efficient power tools. Yes, you can use them to help you generate code. But you know what happens when a novice uses a power tool? Qual? They lose fingers. Ok. Então ele quis dizer aqui que a gente vai ser impactado. Mas esse vídeo não é sobre somente AI. Vamos ver o que ele tem a falar sobre Design Patterns. Design Patterns, esse vídeo é mais curtinho. Ó. Vibe Code rendeu mais pra ele, pelo que eu vi. 30 years ago, Ah. 4 programmers, Eric Gamma, Ralph Johnson, John Vlasides, and Richard Helm, published a book with the support of a vast community of other programmers. That book was called Design Patterns. And in it, Primeiro livro que eu li, não foi o primeiro livro que eu li, mas o primeiro livro que eu li profissionalmente, digamos assim, foi o Head First Design Patterns, cara. Uma bíblia, tá ligado? Com todos eles.
E uma coisa eu percebi, cara, tudo aquilo ali eu já fazia, eu só não sabia o nome. Porque uma das coisas mais impressionantes do design patterns e que a gente não se atenta do que é, tá ligado? O que é um design patterns? São padrões padrões de design do teu código, né, cara? Então, a grande maioria das vezes é tipo assim, o problema que tu tem, todo mundo tem. Todo mundo já teve o mesmo problema que tu tem. E a grande questão é como que a gente conseguiu, aqueles autores ali daquela época, 30 anos atrás, conseguiram pegar esses problemas e dar um nome pra solução. Tá? Então, eu preciso de um objeto que vai viver num escopo e vai manter referências estáticas a espaços na minha heap e tudo mais. Cara, vamos chamar isso de singleton. Eu preciso criar múltiplos objetos que todos eles implementam a mesma interface abstrata. Cara, chamar isso de factory, tá ligado? Abstract Factory, se tu for usar classes abstratas. E por aí vai, tá ligado? Tipo, tu vai dar nome a soluções de um problema que é comum a todo mundo. Que todo mundo tem o mesmo tipo de problema. Nada mais é do que isso. Então, quando eu vejo alguém falando, tipo assim, cara, design patterns é coisa de velho, design patterns não presta. Basicamente, cara, tu não sabe o que é design patterns. É isso. They outlined a catalog of several dozen solutions to problems that have been faced by every programmer ever. É que, na real, o design patterns é uma solução para um problema que tu discorda, aí tudo bem. Basicamente cara, funções. Tudo deveria ser funções e não ter essas complexidades. Aí é outro papo. Outlining the costs and benefits of those solutions, providing examples of those Na solutions, pizzaria, and giving those solutions canonical forms and canonical names. This was a masterwork, deeply deserving of study. In recent years, there has been a faction of programmers whom I shall refer to as somewhat foolish, who have claimed that design patterns are so 1990s, they're not worthy of study any longer. No, they're too complicated. Oh, all we need are functions. Let me just say that attitude is not worthy of high respect. Vamos ver o hate que ele deve ter recebido pra esse vídeo aqui. Membros desse grupo de tolos foram fundamentais no desenvolvimento de THPS, Call of Duty, Spider-Man, God of War, GTA e do middleware do qual toda a indústria de jogos depende. Desenvolvedores de jogos que desejam ler código limpo ou padrões de design devem fazê-lo com muita paciência. Sou uma pessoa simples, então vou apenas ouvir o tio e ler com seriedade. Pessoalmente, vi que eles usaram um padrão de design complexo apenas para resolver um problema simples. Isso me fez pensar, talvez tudo o que realmente precisamos seja de um construtor público com dependências como parâmetros, e é por isso que eu pulo. E é por isso que... that's why I skip. É por isso que eu passo, né? Design patterns. Vamos ver o que mais ele falou aqui. Bad code. Cara, code reviews eu acho que pode ser um take interessante, porque eu sou mega fã de code review. Eu curto muita prática. Então vamos ver se eu discordo dele nessa aqui. Esse aqui eu não assisti ainda. Code reviews. Have you ever sat through one of those horrible code reviews where there's 6 guys in the room and the author of the code has his code up on a projector, it's on the screen, and he's walking through the code? Não. 6 dev numa sala revisando um código, eu nunca, absolutamente nunca passei por isso. Isso é code review? And everybody in the room is pretending to follow along, but they're really just wondering when this torture Quem é que fez essa experiência, cara? is going to be over, and then when the code review is over, everybody leaves the room, and they are all muttering to themselves, geez, I hope that guy knew what he was talking about, because I didn't understand a thing that was going on in there. Now, Cara, será que o Bob já criou um pull request uma vez? I want you to count the hours, right? Claro que sim, né? So let's say that the author spent 4 man-hours writing that code, and he had 6 guys in that room for an hour. So Que trauma, cara. Eu nunca vi falar disso aqui. that's another 6 man-hours.
And they weren't very useful man hours, were there? So there's more time spent in the review than actually writing the code. Or there's another kind of code review, right? Where the author sends out his code in an email, or maybe you've got some special tool or something, and you Ele não quis falar sobre GitHub, tá ligado? send it out to everybody, and they all look at the code, and then they send their email responses back, and the author looks at the email responses and thinks they're all nonsense and doesn't pay attention to any of them, and that's the end of the code review. And now count the hours, right? 4 hours to write the module, and then you send it out to 6 guys. Mas tu tá... É que, tipo assim, ó, tu tem que perceber, cara, que toda vez que tu faz um code review, basicamente tu dá a oportunidade de alguém ganhar contexto sobre algo que tu julga necessário, tá? Então tem duas coisas que eu curto muito num code review. A primeira delas, basicamente, é o ganho de contexto. A segunda, na real, isso não tem muito a ver com, talvez, code review, mas é a mistura do code review com tu ter alguma forma de merge request ou pull request, alguma documentação desse teu code review. Porque no pull request, tu vai ter, basicamente aqui, por exemplo, test steps, passos para te testar aquela solução. Tu vai ter mudanças de dependências, o que tu tá mudando de dependências. Dependências... Eu odeio usar 2 teclados, cara. Test steps, dependências, tu vai ter uma descrição, cara, do problema. Vai ter, tipo, essa descrição do problema, muitas vezes, de uma linguagem que é muito melhor do que a do Jira, tá? Então, no ticket tu pode ter um tipo de descrição, e no teu pull request tu vai ter uma descrição mais técnica, digamos assim, do problema, e tudo isso vai servir como histórico de mudança, tá ligado? Então, no momento que, por exemplo, daqui a 2 anos alguém novo entrar no projeto e essa pessoa dar um git blame e achar o teu commit hash, esse commit hash ele vai estar, de alguma forma, referenciado a algum merge, e esse merge veio através de um pull request. E no pull request tu tem todo mundo que fez o code review e tu também tem o autor daquele pull request. Então, esse caminho aqui é uma das coisas que pra mim é mais convidativa, tá ligado? E aí isso aqui vai te empurrar pra isso aqui. E isso aqui vai te empurrar pra isso aqui, pra quem fez o code review. E aí tu vai ganhar muito contexto. Isso é uma das coisas que eu mais curto na prática de code review através de um pull request. E aí tem empresas que vão fazer coisas, por exemplo, tipo assim, tu tem que ter 2 approvals, né? No momento que 2 pessoas aprovarem teu pull request, tu pode fazer o merge desse pull request. Tu não pode fazer o merge de algo sem ter uma aprovação. Claro que isso vai depender do tamanho do teu projeto, mas são práticas que eu acredito que transformam não é questão de teste, todo mundo... Eu acho que todo dev deveria testar as coisas que fazem, né? Mas a gente tem alguns bias, então sempre é bom ver o olhar de outra pessoa a respeito do teu código. Agora, colocar 6 pessoas dentro de uma sala para revisar um código durante 1 hora é loucura, cara. Loucura. Primeiro, qual o tamanho desse teu code review que tu levou 1 hora para explicar? And each of those guys Teu spends código, an hour, sending their emails back. Ninguém leva 1 hora para fazer code review, cara. A não ser que o pull request seja enorme. Looking at the code, sending their emails back, saying, "Oh yeah, man, you didn't follow the naming standard, blah blah." Isso aqui também, tipo, code review não é para te revisar naming standard. Essas coisas, cara, tem ferramentas para isso. Então, uma coisa que tu deve evitar fazer em code review, porque na real não é o lugar para fazer essas coisas, se as pessoas estão dando nome para as funções de forma correta, se as funções privadas estão no fim do documento, esse tipo de coisa, cara, se tu documentou funções públicas, isso tem ferramenta para isso, cara. Porra, tem ferramenta para isso, entendeu? Se tu escreveu ou não teste unitário, tudo isso descarta, meu. Não é sobre isso que a gente tá falando que é o code review. Blah blah. Okay, fine. And then the author has to read those emails, and then you wind up with like 7 man hours on the review. E é por isso que a IA vai roubar nosso emprego. Here's não, né? Porque com IA tu vai ter que revisar muito mais código. Here's the review that I used to do, right? And now I hate this idea now, but I mean, it worked. It worked. This idea worked, right? So I would print out the module to be reviewed. I would then select one reviewer. Okay. I would hand that reviewer the printout,
a yellow marker, and a red pen. And they would hand that back to me later with the start time and stop time of their review written on the listing, every line of code highlighted in yellow, and all comments in red. And I would expect that the amount of time taken on that review was roughly the same as the amount of time spent writing that code. Now, that's like a 1-to-1 ratio, and you actually do get some results out of that, although it's a hideous way of working because nobody wants to be the reviewer. Right? You're sitting there looking at the code and going, Cara, ler o teu código deve ser mais rápido do que escrever o teu código. Eu acho que é meio que uma flag, red flag. Porque se tu leva mais tempo pra ler o código de alguém do que aquela pessoa levou pra escrever o código, significa que o código não é de qualidade, não tá legível, certo? Deveria ser mais rápido tu ler do que escrever. Whatever. Here's the way you should be reviewing code, right? Collaboratively. You should sit down with the author at the time that the code is being written. Ah, não, cara, não me vem falar de pair programming. Não, eu odeio pair programming. Eu prefiro mil vezes revisar o código, cara. Que pair programming, cara? Pair programming que passagem de contexto tu vai ter? Tu vai passar contexto pra uma pessoa que tá ali te olhando codar. Eu nunca fui a favor dessa prática. Lembra do Dojo? Quando nossa, a empresa queria fazer Dojo. Vamos fazer um Dojo Code aqui. Não, obrigado. Não, obrigado. You should be co-authoring. Like, that's the way the airlines fly their planes, right? There's always 2 pilots in the plane, at least 2, and one of them is the pilot flying and the other is the pilot monitoring, and they switch roles every hour or so because it's tiring to be the pilot flying, and it's Não tem comparação, cara. Não, Uncle Bob, aqui a gente vai discordar. Easier to be the pilot monitoring, so they switch roles back and forth. That's the way we should be writing code. Yes, I know, it's pair programming. Não, porque o código de qualidade vem no flow e tu não consegue fazer flow com uma pessoa do teu lado olhando tu codar, tá ligado? E fazendo pergunta idiota porque ela não sabe o que tá dentro da tua cabeça. E ao mesmo tempo tu ficar olhando a pessoa codar e a pessoa tem que falar em voz alta que tá codando. É muito mais estressante, cara. É muito mais estressante, tá louco? Terrible pair programming. Look, sit down with somebody for an hour a day. Cara, pair programming é coisa de programador inseguro. É isso. Just an hour a day. You don't have to spend a whole day doing this. Tá aí, as outras horas, eu não tô entendendo como que isso substitui o code review, Uncle Bob. Porque, tipo, tu vai ter 1 hora de pair programming e aí tu não vai mais codar, e o resto que tu codar, tu não vai fazer review desse código. Sit down with another programmer for an hour a day working on their stuff. See if you don't learn a hell of a lot. See if it isn't a hell of a lot more efficient. See if it isn't the best kind of code review you can have. Because you know why? Well, the ratio is 1-to-1. I mean, total amount of time you're going to spend is about the same. But when you work together, you go faster. Oh, yes, you do. I know you don't want to think you don't. But you do. No, you don't go fast. É aquele negócio, você bota mais um dev no time que a gente entrega mais rápido, né, um bebê. 2 grávidas fazem um bebê reborn em 6 meses. É basicamente isso. Cara, enfim, tá sendo muito engraçado. Eu acho que o Uncle Bob, ele tem muito conhecimento. Eu acho muito engraçado que ele passa isso com roupão, tá ligado? Eu não concordo com tudo que ele fala, mas eu reconheço toda a contribuição que ele fez pra nossa área. É isso. Esse foi o Uncle Bob de roupão pela manhã.